Então, sejam todos muito bem-vindos à nossa conexão semanal com a Torá, com a Kabbalah, com o Zohar. Vamos começar com a leitura da oração do Ari, para elevar nossa consciência e preparar o nosso receptor para a luz da sabedoria, da verdade, Torá Temet, para que nós tenhamos todos uma semana mais elevada. Como que vocês estão? Estão se sentindo bem? Como tem sido os dias? Como é que está sendo essa energia? A gente está se aproximando de uma janela cósmica bem especial do Bishvat. Está chegando, que é o ano novo das árvores. A gente vai falar talvez um pouquinho sobre isso nos próximos dias. Talvez no dia em si a gente faça alguma reunião para poder conectar também com essa força. Mas vamos à porção da semana. Vamos começar com a oração do Ari. Vamos fazer essa meditação. bom? ריבון העולמים ואדוני אדונים, אב רחמים וסליחות ומודים אנחנו לפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו בקידה ובשתדיה, שגרביתנו לתורתך ולעבודתך עבודת הקדושה ונתת לנו חלק בסודות תורתך הקדושה מה אנו למען חיינו ואשר עשיתי עמנו חסד גדול כזה על כן אנחנו מפנים דחנונים לפניך כדי ובא וסלח לכל חטאתנו ועונותינו בעול יהיו עונותינו ובדלים בינינו לבניך וכן יהי רצון לפניך אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו שתגנת עדל לבבינו לביותיך ולהבטיחה ותקשיב אוזנך לדגנו ולפתן לבבינו הרעו בסודות תורתך ויהיה למדם זה נחת רוח לבני כסי כבודך קריאה נבחן ותקצום עלים ורועל כל משמעותנו בכל בכן כנו בצ'י תלות צפצו מצוצות הפתיחת הקדושים לשאלה לידן גלי דבריך אלה בעולם זכותם זכות אבותם זכות תורתן כמותן קדושתם ימות יום נורא וקשה בלבי ינוס אותם תעיד עלינו ואמר שנו לומדים כממך נהי זמרות ישראל וגאל עיני ויביד הנפלאות תורתך כי אדוני ייתן חוכמה מפי דעת ותבונה e revelação me fiel livre paneca Adonai tzuriga goalim. Então, estamos na porção de Bechalach. Bechalach é famosa porção de Bechalach, são extremamente importante, porção que está conectada com Pesach. Então é como se a gente estivesse experimentando a energia de Pesach fora dessa, fora do dia de Pesach propriamente dito, porque a energia da porção de semana é sobre essa conexão, essa força que é Pesach. Acredito que todo mundo aqui já tenha participado do Pesach, sabe como é essa experiência e, de certa forma, o estudo da porção da semana conecta a gente exatamente com essa energia, com essa força que nós sabemos, bem sabemos, é a energia de libertação. Vamos começar então com uma sinopse, tá bom? Do que fala a porção da semana e aí então a gente vai avançando para, Bezerra Hashem, fazer o estudo pelo menos aí da primeira Parashiot, para a primeira Aliyah, talvez da segunda também. Então, a Parashá de Bechalach, ela abarca muitos acontecimentos tão cruciais, ao mesmo tempo sublimes e grandiosos. Os estágios iniciais do Êxodo, a abertura milagrosa do mar de juncos, essa é a tradução mais correta, em vez de mar vermelho, mar de juncos. E as revelações divinas que a acompanharam, o subsequente cântico de louvor, Az Yashir, que nós cantamos todos os Shabbatot, a descida do maná celestial e das codornizes e a batalha vitoriosa contra Amalek. Quando eu lembro, dessa porção, eu lembro do maná. Maná é uma coisa que me marca muito, a ideia do maná, o conceito que é o maná, que é esse pão celestial que caía para os israelitas durante no deserto do Sinai, rumo à Terra Prometida, rumo à Terra Santa. Então, o maná era esse pão que caía todos os dias. E na sexta-feira, caiu uma porção dupla, que era justamente para saciar os israelitas durante o Shabat. Então, uma das coisas que está ligada a essa ideia do maná é que cada israelita que recebia o maná, esse pão, e comia, o gosto era diferente. O gosto era diferente para cada israelita. Cada israelita que comia o maná sentia um gosto específico. Não apenas isso, mas os sábios também explicam que, dependendo da conexão do israelita com a luz do Criador, o maná podia cair mais próximo da sua casa ou mais afastado da sua casa. E o que a gente pode aprender disso é algo muito especial. O maná, esse alimento que nós vemos na Torá, na verdade, é um código, um símbolo, se você também quiser chamar, do alimento espiritual. O alimento espiritual parece que a Torá está falando de um alimento físico, mas a verdade é que a Torá está falando de um alimento espiritual. E que para a gente esse alimento espiritual é a sabedoria. É a sabedoria. A sabedoria é o maná. E que da mesma forma que o maná assumia um gosto particular, dependendo do israelita, da mesma forma,
o alimento espiritual que nós obtemos através do estudo da sabedoria tem um gosto especial para cada pessoa. Cada pessoa entende o ensinamento, cada pessoa recebe o ensinamento e degusta o ensinamento de uma forma muito particular. Isso, obviamente, está associado com o quê? Com o nível de conexão que essa pessoa tem com a luz do Criador, de uma forma mais específica, o qual eu já irei me referir. Mas mais do que isso, a ideia de que o maná ele caía mais próximo da residência da pessoa, também dependendo do nível de conexão que ela tinha com a luz. Então, o que é esse nível de conexão? Esse nível de conexão, amigos, por acaso, eu estava vendo, né, o escrito do Rav Ashlag recentemente, na verdade, se encontra isso no segundo capítulo do estudo das 10 emanações luminosas, em que ele explica que o nível de conexão que a pessoa tem com a Torá é proporcional ao quanto de confiança ela deposita no tempo dela de estudo de Torá diário. Em outras palavras, você vai encontrar pessoas que dedicam, por exemplo, 1 hora do dia para se conectar com a Torá. Você vai encontrar pessoas que, sei lá, dedicam meia hora por dia para o estudo de Torá. Você vai ter pessoas que dedicam metade do seu dia inteiro para o estudo de Torá. Você vai ter pessoas que dedicam literalmente o dia inteiro para o estudo da Torá. E aí eu estou falando de estudo da Torá. Pegar, estudar a Torá, aprender, né? Alimentar a alma. Sempre quando a gente fala de alimento da alma, a gente está falando de estudo. A gente está falando desse momento em que a gente pega o nosso Rumash ou o nosso Zohar, a gente senta numa mesa, começa a estudar, a fazer a leitura do texto sagrado, que de acordo com os sábios existem formas né, de estudo que você pode extrair o máximo daquilo que está sendo estudado. Por exemplo, o estudo, né, a leitura feita em voz audível, de acordo com os sábios, traz muito mais energia do que se, por exemplo, você simplesmente lê em silêncio, né, na mente. O indicado, né, o que os sábios indicam, que você faça a leitura de forma que você possa ouvir aquilo que você está falando, que é como se você estivesse, então, degustando esse alimento espiritual de uma maneira mais adequada. Existe a forma certa de você comer determinados alimentos, fisicamente falando, né? Tem um jeito certo de você comer uma maçã, tem um jeito, né, um jeito mais, não vou dizer certo, mas um jeito mais adequado de comer, por exemplo, uma banana. Né? Se você quer comer uma banana, você pode comer ela com casca? Você pode comer ela com casca. Ninguém vai te impedir de comer uma banana com casca. Só que é melhor que você remova a casca para poder, então, comer, né? E tal. Da mesma forma, o estudo, existem formas adequadas de você realizá-lo. E uma delas é justamente você fazer a leitura, né? Fazer o estudo da Torá, lendo, mas de forma a ouvir a sua própria voz durante a leitura. Isso fortalece ainda mais o estudo, mas não é sobre isso que eu quero falar. O que eu quero falar é que o Rav Ashlag, então, ele explica que o quanto a pessoa dedica, o quanto do tempo da vida dela ela dedica para fazer essa conexão com o estudo da Torá, é que, primeiro, vai determinar o quanto ela confia em Deus. Essa é a primeira coisa. O quanto você confia em Deus vai estar determinado de acordo com o Rav Ashlag, pelo quanto de tempo você se dedica para o estudo da Torá. Uma pessoa que confia muito no Criador, tem muita confiança, ele vai estudar o máximo que ele puder por dia. Ele diminui os afazeres mundanos e aumenta a quantidade de estudo espiritual que ele realiza. Ele diminui coisas que pertencem ao mundo do 1% e se dedica mais ao estudo da espiritualidade. Essa pessoa, de acordo com o Rav Ashlag, é uma pessoa que verdadeiramente confia em Deus. Ela confia tanto no Criador que ela sabe que o Criador vai cuidar dela, vai cuidar das outras coisas. Rav Ashlag é dito que ele chegou num ponto que ele só comia, literalmente, ele só se alimentava se alguém via e dava comida para ele. É um nível de conexão que a gente, né, a gente nem imagina. Significa que ele não sentia fome? Não, ele sentia. Só que a confiança que ele tinha no Criador ele era tão grande que ele sabia, ele tinha certeza. Alguma coisa vai acontecer, que alguém aqui vai chegar com a comida para eu comer no momento certo, na hora certa. O Criador não vai me abandonar, não vai me deixar passar fome. Meu nível de confiança é tão além do normal que ele sabia que isso ia acontecer. Mas como ele demonstrava essa confiança? Pelo tempo que ele se dedicava ao estudo da Torá, ao estudo, à elaboração dos próprios escritos, dos próprios livros. É claro que nenhum de nós é o Rav Ashlag. Eu estou quilômetros de distância de ser igual ao Rav Ashlag. Mas o ponto, e isso está conectado com a ideia do maná, é que, primeiro, cada pessoa,
ao se dedicar ao estudo da Torá, dependendo do quanto ela se dedica, o sabor do ensinamento vai ser diferente. Isso é uma coisa. Segundo, os sábios ensinam que o maná, dependendo da conexão que o israelita tinha com o Criador, caía mais próximo da sua tenda ou mais longe da tenda. Se a pessoa tinha uma conexão grande com o Criador, então o maná chegava para a pessoa. Ela não precisava ir atrás do maná. Se a pessoa tinha conexão com o Criador, se ela tinha confiança no Criador, o maná chegava na porta da casa dela. Ela não tinha que ir buscar. E olha, isso é um ensinamento tão poderoso pra gente. Tão poderoso, porque às vezes a gente fica desesperado, sabe? Para as coisas chegarem. A gente corre atrás, fica correndo atrás, sabe? Das coisas, de trabalho, de dinheiro e de conseguir certas coisas e tal. E o que a Torá explica é que dependendo do seu nível de confiança em Hashem, dependendo do seu nível de confiança no Criador, você vai ter o que você precisa sendo entregue melhor do que o iFood. Vai entregar, você não precisa nem ter receio. Vai chegar exatamente o que você precisa, o alimento que você precisa, mas isso depende do quê? Do seu esforço, da sua dedicação no estudo da sabedoria da Torá. Quanto você reserva, quanto você tem, olha só, isso precisa ficar claro. A pessoa fala assim, poxa, eu queria ter mais bitachon, eu queria ter mais confiança em Deus. Bitachon significa confiança em Hashem. A verdade é que, se a gente tivesse um pouco mais de confiança no Criador do que a gente já tem hoje, a nossa vida seria muito diferente. Eu não estou falando de ter muito mais confiança no Criador, mas um pouquinho mais de confiança que você tenha no Criador. Isso já vai causar uma mudança realmente significativa na sua vida. Um pouquinho mais de confiança. Agora, como que essa confiança ela se manifesta? Como que a gente demonstra confiança em Deus? Uma coisa invisível, que a gente não consegue perceber com os 5 sentidos. Através do estudo da Torá. O estudo da Torá demonstra o quanto a pessoa confia no Criador. Então, se você, dedica 10 minutos por dia para fazer o seu estudo da Torá, então o seu nível de confiança em Deus vai ser proporcional a esses 10 minutos. É isso que o Rav Schlager ensina. Se você é uma pessoa que dedica meia hora ao estudo da Torá diário, então o quanto de confiança em Deus você tem é proporcional a essa meia hora. Então, o nível de confiança em Deus sempre vai estar relacionado ao quanto tempo você se dedica para se alimentar espiritualmente, ou seja, realizar conexão com a sabedoria. O quanto de tempo você dedica a se conectar com a sabedoria. Ah, professor, mas eu não tenho tempo. Eu faço um monte de coisa. Eu trabalho, eu faço isso, eu faço aquilo outro, e eu resolvo questões da minha família, eu faço aquelas coisas e tal. Acaba que eu não tenho muito tempo. Ok, mas essa é só uma evidência do quanto você confia no Criador. É só uma evidência. É isso que a gente tem que entender. Se você é uma pessoa que confia no Criador, você concorda que talvez, só talvez, você não tinha que tentar ficar, preocupado em resolver tantas questões, tantas coisas, e na maioria delas de forma reativa. Porque uma coisa acaba se conectando com outra, porque a gente porque a gente tem pouca confiança, a gente estuda pouco, é aquilo que dá, eu estudo o que dá. Tenho muita coisa para fazer, então eu só estudo o que dá. Esses 10 minutos aqui, esse 1 minuto aqui, ok? Esse é seu nível de confiança. E é exatamente por isso que você fica atrás de tanta coisa, de querer ficar resolvendo tanta coisa, porque não tem confiança no Criador. Tipo, se eu não fizer, o Criador não vai fazer por mim. Aí lascou, porque é Ele que faz, e é só Ele que faz. Agora imagina se o nosso nível, e eu me incluo, tá bom? Eu me incluo, eu não tô excluído disso não, eu tenho que aumentar o meu nível de conexão também de estudo com a Torá. Eu tô junto com vocês nesse barco. Não sou alguém separado, não. Nossa, é o professor, não. Eu preciso também me dedicar mais ao estudo da Torá. Porque a gente perde essa noção, a gente fica querendo resolver tudo sozinho, né? Não por acaso essa mensagem chega durante esse período do ano, né? No mês de Shvat, no mês de Aquário. Aquário quer resolver todos os problemas do mundo. E esquece que é só quando ele se dedica à conexão com aquilo que alimenta ele espiritualmente é que as coisas vão fluir. Por quê? Porque ele vai confiar, ele vai deixar no comando aquele que tem o verdadeiro comando e vai parar de se preocupar. Ah, mas eu não posso parar de me preocupar. Por que você não pode parar de se preocupar? Da onde que vem esse sistema de crença que fala que você tem que se preocupar com tudo?
e com todos. Você tem que cuidar de tudo e de todo mundo. Lembra? As pessoas têm o seu... Cada pessoa tem o tikkun dela. Né? Imagina, Haz Shalom, você tá querendo nessa loucura aí, sabe? De querer resolver todas as coisas. Você tá tirando da pessoa a oportunidade dela de fazer o tikkun dela. Haz Shalom, o quão problemático isso pode ser para você. O fato de você estar ali se envolvendo e querendo fazer e resolver. Ela não sabe fazer sozinha. Ela precisa que eu faça para ela. Ela não sabe. Você tá tirando dela a oportunidade dela fazer o trabalho espiritual dela fazer o tikkun dela passar pelo processo dela, talvez de julgamento severo, sim, mas ela precisa daquilo e você tá tirando. Por quê? Porque você não confia que o Criador tá cuidando dessa pessoa e sabe o que é o melhor para ela. Então, professor, você tá falando que eu não tenho que fazer nada? Olha, às vezes a resposta é sim, você não tem que fazer nada. A pergunta é o quão difícil para você é não fazer nada. Não fazer nada para mim é muito difícil, então provavelmente você não tem que fazer nada. Eu não gosto de fazer nada. Olha, então é muito possível que você precise fazer bastante coisa. Então, se a gente quer que o maná seja entregue na nossa porta, o nosso nível de confiança no Criador precisa aumentar.